Graça e paz, Igreja de Cristo sobre a terra. Então, irmãos amados, eu resolvi gravar esse vídeo, essa live, é um alerta para a cidade do Brasil, para o país, a cidade de São Paulo, que nós estamos vivendo tempos difíceis. E eu quero que as pessoas também divulguem este vídeo, porque as coisas estão acontecendo, Os governantes só querendo fechar as coisas, mas se as autoridades não tomar uma posição de forma certa, pode ficar pior do que a Covid. Irmãos amados, aqui na palavra de Deus, ela diz, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos homens. Irmãos amados, é muito sério. Deus confiou a terra aos seres humanos para administrar a terra de forma certa, porque um dia ele vai vir e vai pedir contas de cada um. Então, eu quero falar à Igreja de Cristo e às autoridades que, em nome de Jesus, que seja cessado essa quarentena no dia 31 ou 30 de maio, porque o povo não vai aguentar mais. As empresas falindo, pessoas sendo mandadas embora, a crise aí muito grande sobre o Brasil. E o que nós vamos fazer? Pais de família que precisam do alimento, que precisa trabalhar. O auxílio do governo é bom, mas não vai somente isso resolver. Só cesta básicas são boas, mas isso não vai resolver. A economia do Brasil precisa voltar a funcionar na normalidade. É lógico, com cautela, usando a máscara, usando álcool gel. Tudo isso é necessário, mas o povo não vai aguentar mais se essa quarentena for prolongada. E eu apelo aos governantes, os estados, as prefeituras, que entrem em um acordo. A gente precisa lutar pelo Brasil. A Covid mata sim, mas tem mais coisas que matam. A depressão mata, o câncer mata, enfermidades matam e todo tipo de mal mata. Não é só a Covid. Então está na hora dos governantes acordarem, e para isso, em nome de Jesus Cristo, na Bíblia diz que feliz é a nação e cujo Deus é o Senhor. E quando o homem pensa somente em si, não dá certo. A gente precisa pensar na comunidade. A gente precisa pensar no todo, no pai de família que perdeu o emprego, empresas que estão fechando, shoppings que estão sem funcionar. Gente, é muita coisa. O brasileiro não vai aguentar se as autoridades não dão um basta nisso. Vamos parar de brigar, de disputa, de quem é quem, de quem faz. A gente precisa unir forças e para ajudar o Brasil e ficar em casa e ficar preso em uma casa não vai resolver. A gente precisa enfrentar, a gente precisa pedir orientações com equilíbrio.
tudo na nossa vida precisa de equilíbrio. As crianças não aguentam mais ter ficar em casa e sem ir à escola. Os pais não aguentam mais. As empresas não aguentam mais ter ficar fechada. E quantas foram ter fechadas e para sempre? E a gente vai ficar olhando isso sem fazer nada? Então, alerte aos governantes, aos prefeitos, aos vereadores, senadores, deputados, e seja mais quem for necessário. Gente, precisa mudar a medida que está sendo tomada. Nenhuma opressão, nada disso vai resolver. São Paulo está cansado. Então, senhores governantes, desse jeito não dá. Estão agindo de forma errada. Estão buscando, por causa da Covid, tem tantas coisas acontecendo no mundo, mas só se foca-se nisso agora. A televisão, a mídia é só isso que fala. E não fala que pessoas estão sofrendo, que não estão com Covid. E lares sofrendo, crianças sofrendo, família sofrendo, empresas sofrendo, todo mundo sofrendo, hospitais sofrendo, médicos sofrendo. E nós focamos agora somente na Covid. Não existe mais nada para fazer na Terra. Então, está na hora. Temos sim que cuidar da saúde, que prevenir, mas dessa forma que os governantes estão fazendo, só vai vir caos, não vai ter a solução. Então eu peço que este vídeo chegue a muita gente, a muitas pessoas, porque está na hora de se mudar o posicionamento dos governantes e pensar no todo no Brasil. Não tem apenas que pensar em uma coisa, tem que pensar no todo, porque o Brasil não aguenta mais fechar as portas das empresas, porque pais ficam desesperados para dar comida a seus filhos. As lojas, elas vão abrir porque elas não vão aguentar viver sem vender. Então, alerta. Gente, acorda em nome de Jesus. Não pense apenas em si. Não pense apenas num grupo só de pessoas. Pense no Brasil. Porque o Brasil pode ir à falência. Políticos precisam pensar num todo. Não é só em uma coisa só, mas é num todo. É na fome, é nas empresas, trabalhadores, ter salários, ter pessoas que não conseguem pagar os seus aluguéis, ter pessoas que têm aluguéis e vivem daquilo. Será que não dá para vocês pensarem um pouco e entrar em acordo e pelo bem do Brasil? Já está na hora de mudar a situação brasileira. Vamos voltar às empresas aos poucos e vamos usar a máscara, usar álcool gel, entrar de 5 em 5 em uma loja, mas precisa ser aberta. Eu peço a Ti que este vídeo chegue até as autoridades brasileiras, para que se faça alguma coisa que é necessário. A gente, esse aqui não é irmão de partido, não. É de uma cidadã brasileira que está vendo as coisas, mas se não alertar, vai acontecer algo até mais sério. Então vamos acordar. O Brasil precisa voltar é lógico, com cuidado, né? Cuidando das coisas certo, mas não pode continuar desse jeito. E não adianta querer pôr
pânico nas pessoas. Não adianta querer fazer as pessoas de prisioneiras em casa. O ser humano não foi feito para ficar aprisionado. Deus criou o homem livre. Deus criou o homem livre para tomar as decisões certas. Então, vocês, governantes e prefeitos e vereadores de cada cidade, mas pense no bem do Brasil. Pense no bem da cidade, de São Paulo, já não aguenta mais. Até quando vocês vão querer oprimir o povo, oprimir a população do Brasil? Temos que cuidar sim, temos que ter zelo sim pelas pessoas que estão sofrendo, mas não estão sofrendo apenas de Covid, estão sofrendo de várias enfermidades. E tem pessoas que por causa disso pode ter um infarto, pode ter AVC, pode perder tudo, pode tirar a sua vida. Será que vocês não pensam nos seres humanos? Será que vocês não põem a consciência quando dorme à noite? Então está na hora de alertar o povo brasileiro, autoridades que tiveram voto do povo do Brasil, do povo de São Paulo. Então vamos acordar. Existem medidas a ser tomadas, mas não tem medidas que venham oprimir as pessoas, aprisionar as pessoas. Isso não é certo, não é certo e não é certo. Então eu deixo aqui, para que a gente, para os governantes, venham buscar Deus. Porque na Bíblia fala até feliz é a nação e cujo Deus é o Senhor. Você, governante, tem posto Deus em primeiro lugar na sua vida? Porque se você não pôr Deus em primeiro lugar na sua vida, você nunca vai conseguir amar ao próximo como se deve amar. Então, põe a mão na consciência. Então, pense à noite e decida, Senhor, o que eu posso fazer para ajudar São Paulo, ajudar o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, para ajudar o Brasil, a minha nação. Pense, irmãos amados, no todo e como nação. São Paulo é uma cidade abençoada, pessoas que lutam, que trabalham, que se esforçam, que querem o melhor e é trabalhador e tem trabalhado de portas lá embaixo e se escondendo até porque autoridades decretaram leis que eles mesmos não conseguem cumprir. E não é melhor fazer da forma certa? Não é melhor agir da forma certa do que ficar aprisionando as pessoas e declarando coisas terríveis e para as pessoas? Vamos sim, pense em voltar ao trabalho, voltar devagar, voltar com máscara, com álcool gel e não ter aglomeração. Mas, irmãos, gente, em nome de Jesus, vamos dar um basta nesse dia 30 ou 31, que a quarentena em São Paulo seja encerrada e no Brasil, em nome de Jesus Cristo. Essa é a minha oração. Tenho clamado a Deus e pedido todos os dias, porque a gente precisa sentir a dor do outro, a dor de pessoas com Covid, sim, mas a dor também de pessoas que não têm o pão, que não quer viver a vida inteira assim, as empresas falindo. Será que isso é a melhor solução para o Brasil? Busque a Deus, busque a direção daquele que criou os céus, que criou o mar, e que criou a terra, e que fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Vamos pedir ajuda a quem tem a solução. Então, Deus tem a solução. Então, governantes brasileiros, em nome de Jesus, busque a Deus.
Busque a Deus enquanto se pode achar. Invocai o nome dele enquanto está perto. Então, eu declaro pela fé, no nome de Jesus. Eu sou apenas, tenho uma vozinha tão pequenininha, né? Mas eu preciso te falar, e pelo Espírito Santo de Deus, como profeta de Deus, e como serva do Deus vivo, e dizer, dá um basta nessa situação. O brasileiro não aguenta mais. São Paulo não vai aguentar mais. Então te desperte, parem de brigar, parem de fazer fofocas, pare de falar o que não deve. Arregace a mão. Se vocês amam políticos, se você ama de verdade o Brasil, vocês vão se unir e para o bem maior, para que o Brasil cresça e saia dessa crise abençoada. Esta é a minha oração, o meu pedido a Deus e clamando a Deus que mude essa história. São Paulo não aguenta mais. Autoridades, dá um basta nisso em nome de Jesus. Chega de quarentena. Chega de quarentena em nome de Jesus Cristo. Amém.